Vamos lá, ó. Minha parceira Mariana mandou aqui e ela colocou: Senhor Wagner, por que hoje em dia não vemos mais tantos fenômenos de materialização metafísicos como no passado? Deus Sim, a abençoe. pergunta dela é muito boa. Mary, é o seguinte, para explicar isso, Semente, tem que dar alguma parte histórica para as pessoas entenderem no Isso. contexto. Até o século XVIII, se você morasse, por exemplo, em Nova York ou em Paris, na Europa, na França, ou em Tóquio, no Japão, cidades grandes, se você entrasse numa livraria e procurasse alguma literatura que falasse de vida após a morte, saídas do corpo, chakras, clarividência, você não encontraria uma. Quando é que esse tipo de literatura aparece em aberto? No século XIX. Então, tudo que tinha do século XVIII para trás era a parte ocultista, que naturalmente era esotérica, era interna, por iniciação, não era um tema em aberto. Então, no século XIX, a partir de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, que era um livro que falava da temática espiritual em geral, dentro do contexto espírita daquela época, mas que abordava temas em aberto, como imortalidade da consciência, reencarnação. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400. É todo sobre saídas do corpo, e ali criou-se uma abertura, porque com toda a literatura espírita, com primeiramente os livros do Allan Kardec na época, depois o pessoal daquela época, Leon Denis, Gabriel Delany, Camilo Flammarion, um pouquinho mais à frente o Ernesto Bozan, todo esse pessoal produzia livros que inundavam as livrarias com uma temática nova que até o século XVIII não tinha. 1875, na América do Norte, a Madame Blavatsky, com o coronel Wolcott, funda a Sociedade Teosófica. E, a partir dali, farta literatura começa a entrar nas livrarias dentro da abordagem teosófica. Depois da Blavatsky, Led Bitter, Annie Besant, Ginara Jadasa, Arthur Powell e tantos outros autores que falavam de chakras, de duplo etérico, de corpo mental e também de vida após a morte. Então, tanto a área teosófica quanto a área espírita inundaram de livros com a temática espiritual em aberto, uma coisa que do século XVIII para trás tudo era mais secreto, nada disso era aberto, e séculos antes, na época da Idade Média, a Inquisição mandava fogo, botava na fogueira todo mundo que declinava sobre esses assuntos em público. Então, foi no século XIX que começou uma espécie de abertura muito grande. E aí onde ela fez a pergunta, ela está na América do Norte, né? Ela deve ser brasileira e mora lá, um pouquinho antes do Allan Kardec, porque o Livro dos Espíritos é 1857 para frente, um pouquinho antes nos Estados Unidos, por volta de 1847, 1848, para ser mais exato, surgiram os fenômenos das irmãs Fox, de efeitos físicos. O início disso, eu tenho uma memória boa, é 31 de março de 1848. É o início desses fenômenos da família Fox. E nos Estados Unidos da América do Norte começaram a surgir reuniões de mesas girantes, isso antes do Kardec, que é 1857, na França. 10 anos antes, 20 anos antes, já tinha manifestações mediúnicas na América do Norte, e tinha um grande clarividente chamado Andrew Jackson Davis, que era espetacular e já falava de cidades astrais que ele via antes da área espírita surgir. Então, eu estou botando no contexto histórico para entender. Então, naquela época em que a Europa, principalmente, estava saindo de uma época de ceticismo muito grande, Revolução Francesa um pouco antes, o Iluminismo, a gente pulou da Idade Média, uma época obscura, de obscurantismo, para dentro de uma época cética na Europa, que é o século XVII, XVIII, até chegar no XIX, quando há uma abertura pela área espírita, teosófica e outras áreas. E ocultistas que começaram também a produzir livros, como Eliphas Lévy, Papy, tantos ocultistas franceses. O que aconteceu, Semente? Uma das formas do plano espiritual chamar atenção para toda essa abertura era produzir fenômenos de efeitos físicos, materializações, movimentação de objetos, e aí aquela época foi o paraíso dos fenômenos para chamar atenção. Aquilo era uma forma de abrir uma fresta para que o interesse das pessoas pela parte espiritual renascesse, e lentamente os fenômenos iriam arrefecendo para ficar o histórico das ideias, e as ideias são mais importantes do que fenômenos. Então, é por isso que esses fenômenos
recrudesceram. Eles tiveram uma época, ainda em parte, nos primeiros anos do século XX, até a década de 30, ainda tinha coisas remanescentes. Aqui no Brasil, tinha um médium espetacular, que era o Mirabelli, muito conhecido, tinha o Peixotinho e tantos outros. Mas lentamente foi se perdendo o interesse por causa de um detalhe agora, Semente. Por exemplo, eu conheci pessoas que assistiram materializações autênticas, não fraudes, objetos se mexendo, e elas continuaram céticas, sem despertar a consciência. E outras que nunca viram nada e têm certeza de tudo pelo grau de consciência que tem. Então, mexer um piano através de paranormalidade ou ectoplasmia, alguém pode ver o piano se mexer, mas a consciência da pessoa não mexeu porque ela não acredita em nada. E uma outra que não viu nada se mexer, moveu a consciência e despertou. Então, é mais importante mexer com a consciência do que com o objeto. Então, inicialmente, espíritos fizeram movimentação de efeitos físicos para chamar a atenção. Quando aquilo já estava em aberto e já tinha literatura suficiente, eles foram reduzindo aquilo, já não era mais necessário fazer aquilo. E hoje é mais importante você gastar o ectoplasma numa cura do que para tentar provar para um cético que vai duvidar daquilo mesmo vendo tudo. Então, eles apostam mais no terreno das ideias e no despertar da consciência, que alcança muito mais resultado do que um objeto se mexendo. É isso. Pô, uma grande explicação. Agora dá para entender porque os fenômenos sumiram, né? Tem pequenos grupos ainda que trabalham com efeitos físicos, mas é claro, não é sensacionalismo, não está importando abrir para o público que vai avançar numa reunião dessa igual abutre, querendo um fenômeno. Isso, grupos pequenos de estudo de ectoplasmia, grupos que trabalham com cura, isso sim que seria trabalhar efeitos físicos a partir do despertar da consciência para que algo útil surja daquilo. Fazer um fenômeno só para alguém ver não vai adiantar muito. Alguém pode ver e continuar não acreditando em nada. Falar que é truque, né? Exato. Tudo é truque, né? Na verdade, é o que o pessoal fala. Com certeza. Tem truque, é claro. Tem falsário, tem gente que engana. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de coisas reais. E alguém imbuído de consciência, Semente, jamais vai fazer fraude para enganar alguém, porque sabe da consequência kármica. Todos nós que mexemos com isso tudo de forma séria, a gente sabe o perigo de fazer um mal com isto, de enganar o próximo. Agora, o próximo pode não ter a certeza que a gente tem. Então, vem, ataca, duvida, mas se conhecesse a integridade das pessoas que trabalham com isso de forma séria, as pessoas não teriam dúvida. O problema é que tem muita gente que complica tudo, causa confusão, engana a população, e aí todo mundo ganha o rótulo de fazer truque. Só colocando uma outra pergunta rapidinho dentro disso que você está falando. Essas pessoas que usam a espiritualidade para fazer truque, enganar a galera, tudo isso, quando tem um desencarne, qual tipo de umbral que essa pessoa vai, meu? Olha só, o umbral tem vários subníveis, né? O Semente, é claro que toda área pode aparecer algum aproveitador, todas as áreas, né? Mas o problema é que dentro da temática espiritual é uma coisa que implica com a fé do outro, implica com que a vida do outro, o impacto que você dá, você destrói uma família, uma pessoa. Pô, o que tem de picareta drenando dinheiro das pessoas, tipo assim, doe sua casa para a nossa instituição, doa tudo para cá. E eu sempre falei, por que as pessoas não usam discernimento? Que doa o quê? Vai trabalhar, cara. Pô, que doa o quê? Isso aqui, a minha família ralou para isso aqui. Então, as pessoas entregam o discernimento para alguém, esse alguém explora e engana, mas tem o outro lado. Por que a pessoa entregou o discernimento e não observou aquilo de outra forma para perceber que tinha alguma coisa estranha no meio? Então, pode ter gente picaretando, a consequência espiritual disso é muito séria, como qualquer picaretagem em qualquer área. Mas nessa área, o dano é muito maior, porque as pessoas acabam acreditando em algo e você destrói nelas a certeza que elas tinham e deixa elas no vazio, muitas delas perdidas ao longo da vida, por causa da picaretagem espiritual que você fez. É bem...